Bom, vamos continuar então a nossa explanação sobre a parte inicial da teoria de probabilidades, onde a gente estava falando, né, dos eventos, e agora nós vamos tratar das variáveis aleatórias discretas. Tá? Então, uma variável ela é chamada de discreta, né, uma variável aleatória, ela é discreta quando ela for uma variável numérica, tá? Quando ela é numérica, cujo espaço de resultados é um conjunto finito de resultados, ou infinito enumerável. Bom, finito você já sabe o que é, ele termina, você fala o nome de todos e chega ao final, não tem mais nenhum. Né? Como foi no caso da quantidade de filhos meninos da família de 5 filhos. Né? Você pode ter nenhum menino, 0, ou 1, pode ter um menino na família, pode ter 2 meninos, pode ter 3, pode ter 4 e pode ter 5 meninos na família. Mas não pode passar daí, porque a família está limitada em 5 filhos. Não adianta querer 6, porque nessa família não existe isso. Tá? Então esse é um conjunto finito, né, de resultados. Ok? A gente tem esses 6 resultados, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E não tem mais. Ou então, se o conjunto for infinito enumerável. Um conjunto é infinito se você não consegue dizer todos os integrantes dele. Você dá o nome de todos os integrantes. Ele é infinito. Você sempre vai poder descobrir mais algum. Agora, e é enumerável porque você consegue saber quem é o primeiro e quem é o segundo e assim sucessivamente. Você vai sempre saber quem é o próximo, mas você não consegue chegar no fim do conjunto porque ele não tem fim. Né? Por exemplo, se a gente pegar os números inteiros, né, naturais, né, a gente sabe que o primeiro é o 0, é o menor número natural que tem. E aí, o seguinte é o 1. Então, é só você somar 1 que você vai ter 0 mais 1, 1. E aí, o próximo natural é o 2, 3, 4, 5. Ou seja, você consegue dizer o nome de todos eles, mas você não consegue dizer todos, porque ele não tem fim. Ele é infinito, tá? Mas é enumerável, ou seja, você sabe qual sempre vai ser o próximo da sua lista. Ok? Entenderam o que é infinito enumerável? Então, uma variável aleatória é discreta quando o conjunto de valores possíveis dela, ou seja, os resultados que ela produza, é um conjunto que tem fim, né? Ou seja, você pode dizer o nome de todos eles, ou ele, se não for finito, ele é infinito, porém enumerável. Ok? Então, essa aqui é a ideia de uma variável aleatória. Discreta, no caso. Tá? Os valores não necessariamente devem ser inteiros. Né? Você pode ter um conjunto finito com uma quantidade, com números de qualquer tipo. Tá? Mas ele só vai assumir aqueles valores. Ok? Nesse conjunto. Tá bom? Então, no exemplo lá do fenômeno das famílias, né, de 5 filhos, vamos considerar uma nova variável, tá? O número de filhos, né, a gente observou anteriormente, né, na parte anterior desse vídeo, a gente observou uma variável y, né, que era a sequência de sexo dos filhos dessas famílias de 5 filhos. Né? Então tinha aquela sequência: M, M, F, M, M, ou seja, menino, menino, feminino, masculino, masculino, feminino, masculino, masculino, e assim sucessivamente, aquelas 32 possibilidades que a gente viu que seria possível de fazer uma carreira de 5
filhos, variando aí o sexo, né? Bom, mas agora vamos pegar e definir uma variável x como sendo o número de filhos do sexo feminino, tá? Em cima, evidentemente, dessas famílias de 5 filhos, né? Que é o exemplo que a gente está dando, tá bom? Então, eu vou pegar cada sequência daquela e vou ver quantos femininos eu tenho em cada uma, tá? Bom, e aí vou contar, né? Quantas vezes o sexo feminino aconteceu nas sequências. Bom, qual que é o espaço dessa variável x aí, né? Número de meninas, né, filhos do sexo feminino nessas famílias de 5 filhos, tá? Qual é o espaço amostral dessa variável, tá? O espaço amostral dessa variável vai ser simplesmente o quê? Se a família não tiver nenhuma menina, eu vou contar 0 meninas. É uma possibilidade, ok? Se tiver apenas uma filha, então eu vou contar nos 5, vou contar um caso, né? Uma vez a ocorrência de filha, de menina, sexo feminino. Então, também é resultado para essa variável, né? Número de filhas, né, de sexo feminino na família de 5 filhos. Tá bom? Bom, então, todos os valores possíveis para essa variável vão ser esses 6 resultados aí. Ou terei 0 filhos, ou 1 filha, né? 0 meninas, 0 sexo feminino, 1 do sexo feminino, 2 do sexo feminino, 3, 4 ou 5 do sexo feminino. Acabou. Não é possível outro resultado além desses 6 para a variável número de filhos do sexo feminino nesse conjunto de 5 filhos. Tá bom? Bem, parece não ser plausível que possamos achar que as probabilidades desses resultados sejam iguais. Isto é, não é plausível que esse resultado seja, que esse espaço, né, seja equiprovável. Tá? Quer dizer, a possibilidade de você contar 0 meninas não deve ser a mesma de você contar 2 meninos. As possibilidades devem ser diferentes, parecem serem diferentes, né? Eu não posso dizer que a probabilidade de cada um sexto é igualzinha. Não é possível isso, tá? Parece que isso é plausível, né? Bom, se a gente lembrar, então, que as sequências de sexo das famílias com 5 filhos, aquelas sequências, né, são todas equiprováveis, enquanto sequências, né, a gente pode aproveitar essa concepção, essa ideia, para que a gente possa encontrar as probabilidades desses resultados do espaço amostral para essa variável, que é o número de filhas, né, de filhos do sexo feminino nessa família, ok? Então vamos fazer isso. Ora, tomando então a variável que é o número de filhos do sexo feminino, que tem esse espaço amostral, tá? Isso vai indicar que essa variável x, quer dizer, esse conjunto de resultados, vai indicar que essa variável x é uma variável aleatória discreta, tá? Eu estou abreviando variável aleatória com a sigla V.A. Né? Usualmente a gente faz isso nos livros, porque toda hora você está falando variável aleatória, né? Ganha pelo menos tinta na hora de escrever. Bom, então, qual é a probabilidade de uma família de 5 filhos ter nenhuma menina? Ok? Qual é a probabilidade de uma família de 5 filhos ter apenas uma filha menina? Um filho do sexo feminino. 2, 3, 4 ou 5, ou seja,
Se for 5, seria todos os 5 filhos são do sexo feminino. Ok? Bom, então, vamos ver como é que a gente apronta essas sequências todas, né? Você se lembra que a gente tinha mostrado que a primeira sequência, daquelas 32 que a gente escreveu ainda há pouco, né, no espaço amostral, tá, né, ela não tinha nenhuma menina, só menino, masculino, M, 5 M's. Então, contar o X nessa sequência, eu vou chegar ao resultado 0 em crianças do sexo feminino. A segunda tem um feminino apenas, então a ela está associada, a hora que for contar o sexo feminino nessa sequência, nessa segunda sequência, eu vou ter 1 de resultado, entendeu? E assim sucessivamente. Tá? Bom, então, quantas dessas 32 sequências tem 0 meninas, né? A gente pode olhar todas elas e a gente vai ver que a única sequência que tem 0 meninas é essa primeira aqui. Tá? Bom, então eu só tenho um caso em 32 casos. Okay? Se há equiprobabilidade nessas sequências todas, eu tenho como probabilidade dessa sequência, ou seja, do contar 0 meninos, a probabilidade de 1 em 32, 1/32 avos, tá bom? É essa nossa perspectiva de atribuir probabilidades a esse espaço amostral aqui, ok? Bom, então, qual seria então a probabilidade de, nessas famílias de 5 filhos, existir um único filho do sexo masculino, ou seja, uma única menina, tá? Aí eu tenho que ver quantas são essas sequências que apresentam uma menina apenas, tá? Então a gente vai observar que a segunda sequência aqui, ela só tem uma menina, e está lá na 5ª posição aí do nosso exemplo, tá? Depois, na terceira sequência, você também só tem uma menina, tá? Na 4ª sequência não, mas na 5ª sequência você tem uma menina. Ou seja, é só ir acompanhando os zooms que estão aqui do lado, que você vai ver que vão existir, né, 5 sequências com uma única menina, tá? Ou seja, é menina no primeiro filho, ou menina no segundo filho, ou menina no terceiro filho, ou menina no 4º filho, ou menina no 5º filho, tá? Então as sequências estão aí, é a segunda, a terceira, depois pula para a 4ª, depois dá um salto aí, parece que vai para a, sei lá, 1, 2, 3, a 9ª, né? E depois tem uma outra perdida lá no meio, né? Onde começa o feminino, e aí só tem um feminino aqui, então isso aqui vai dar 1 também. Então, se você contando aí quantas sequências tem com uma única menina, eu tenho 5 possibilidades, tá? Então, qualquer uma dessas sequências vai satisfazer aquele valor da variável igual a 1, né? Uma menina, tá bom? Então, eu tenho para cada uma dessas 5 sequências, a probabilidade de cada uma é 1/32 avos, né? Se eu tenho 5 possibilidades, né, eu tenho 1/32, mais 1/32, mais 1/32 avos, mais 1/32 avos, mais 1/32 avos, ou seja, eu tenho 5/32 avos como probabilidade de eu encontrar uma menina na família de 5 filhos. Tá bem? Bom, então vamos fazer uma coisa aí que a gente já vinha fazendo como valores da variável observada nas observações que a gente fazia daqueles fenômenos, né, com aquelas características, etc. Vamos agora fazer isso não como frequências,
ou frequência relativa, mas sim como probabilidade. E vamos chamar isso de uma distribuição de probabilidades, né? O espaço amostral todo vale 1 de probabilidade, né? E por que vale 1? Porque todos os resultados desse espaço são os resultados que podem acontecer. Tudo que pode acontecer está aqui dentro. Então, esse que a gente chama do evento certeza, né, nas famílias de 5 filhos, só pode acontecer um desses 6 resultados. Tá? Então, um deles vai acontecer. Então, é certo que esse evento, que é o espaço amostral, ele sempre acontece. Por isso que ele é chamado evento certeza. Tá certo? Então, mas só que a gente precisa dos valores das probabilidades. Então, eu coloco o valor da variável na coluna da esquerda, perdão, e na coluna da direita eu crio a ideia de probabilidade daquele valor que está na coluna da esquerda, tá certo? Então, isso chama-se de uma distribuição de probabilidades, né? Aquela anterior é das frequências, distribuindo frequência. Aqui não, aqui a gente está distribuindo as probabilidades pelos valores da variável. Bom, então, eu tenho 1/32 para o valor zero como probabilidade. A probabilidade da variável x ser igual a 1, a menina, né? 1 é 5/32, que é o que está aqui. Há de ter 2 meninas, né? Eu vou contar, posso contar aqui, são 10 possibilidades de sequências de masculino e feminino que tem apenas 2 femininos. São 10/32. 3 meninas, também existem 10 sequências aí. E 4 meninas, existem 5 sequências, e 5 meninas, existe apenas uma sequência com 5 meninas, que está em última, é a última da lista aí, tá bem? Então, se você somar esses valores de frequência, né, esses valores de probabilidade, vai ser 1/32 mais 5/32, que vai dar 6/32 avos, etc. Então, 1 mais 5 mais 10 mais 10 mais 5 mais 1 vai dar 32. Então, 32 avos é igual a 1, que é a soma disso tudo que está aqui embaixo. Tá? Então, essa soma é a soma das probabilidades aqui. Okay? Como isso aqui é o espaço amostral, aqui o todo vai somar 1 de probabilidade. Tá bem? Então, a gente pode representar isso dessa forma, com a distribuição de probabilidade, ou então a gente pode escrever cada um deles, né, dizendo então que a probabilidade do x ser igual a 0 é igual a 1/32. Né? Então, essa seria, vamos dizer, uma forma discursiva, né, da gente falar todas as probabilidades. Tá bem? Ok? Só houve aqui um equívoco, eu botei y aqui, mas devia estar escrito aqui x, tá? No que eu vou mandar para vocês, eu vou mandar isso corrigido, tá bom? Bem, essa é uma forma de você apresentar, né, a distribuição, as probabilidades dos resultados de um espaço amostral de uma variável aleatória discreta. É apresentar todos eles através de uma tabela dessa, e então a gente explicitar as probabilidades e ver que elas somam 1. Mas existem outras formas de a gente apresentar uma distribuição de probabilidade. Essa aí é a forma que a gente chama a forma tabular. Tá? Ora, vamos ver uma outra pergunta aqui. Né? Nessa mesma população de famílias de 5 filhos, né? Qual é a probabilidade de uma família com 5 filhos, 3 deles serem do sexo feminino? Ok? Se eu tenho a distribuição de probabilidade anteriormente, basta eu olhar essa distribuição e eu tenho o resultado dessa pergunta, né? A solução dessa pergunta.
Tá? Bom, pegando então a distribuição de probabilidade, eu vou ver que o valor dessa probabilidade, ou seja, de eu ter 3 meninas, né, do sexo feminino, é o quê? É a probabilidade do x ser igual a 3, que é 10/32. Ok? Essa é a resposta dessa pergunta, né? Imagine que eu pergunte o seguinte: qual é a probabilidade de, nessas famílias de 5 filhos, né, eu encontrar no máximo 2 meninas, tá? Se eu enunciar a coisa dessa forma, quais são os resultados do espaço amostral que satisfazem essa condição de no máximo 2? Né? No máximo 2 é ou 0 meninas, ou 1 menina, ou 2 meninas. Tá? Então, a probabilidade de eu encontrar no máximo 2 meninas é a probabilidade de 0, somada com a probabilidade de 1, somada com a probabilidade de 2 meninas. É isso? Então, eu faria o quê? 0, 1 e 2, eu somaria as probabilidades. 1, 32 avos, 5, 32 avos e 10, 32 avos. Somando tudo isso, eu vou obter mesma fração, né, o denominador é igual, então eu somo o numerador. 1 mais 5, 6, mais 10, 16. Então são 16, 32 avos. Tá ok? 16, 32 avos é meio, né? 0,5. 16 dividido por 32, 16 é metade de 32. Tá? Então a probabilidade de eu encontrar no máximo 2 meninas é meio. Entendido? E por aí vai. Eu posso formar outros subconjuntos desse espaço amostral e ter um nome para ele. Mas posso também não ter nome nenhum. Né? Se eu quiser saber qual a probabilidade de nessas famílias acontecer 5 filhos ou 2 filhos. 5 e 2, não tem como dar um nome para esse subconjunto. Aí eu fico com 2 e 5 mesmo. Aí 2 quanto era? 2 é 5, 32, 10, 32 avos. E 5 filhos. 5 filhos é 1, 32 avos. Então, 10 com 1 vai dar 11, 32 avos e acabou. Essa é a probabilidade de você ter uma família com 5 filhos ou com 2 filhos. Entendido? Bem, mas eu posso apresentar isso, além dessa forma tabular, né? A gente também pode explicitar isso de uma forma gráfica, né? Como é que a gente representaria graficamente essa distribuição de probabilidades? Né? Eu teria que ter um gráfico onde no eixo horizontal eu vou colocar os valores da variável, né? Os valores que ela pode assumir, e vou no eixo vertical marcar as probabilidades de cada um deles. Tá? Então eu posso fazer isso através desses pontos, ou seja, para cada um dos resultados, desde o 0 até o 5, né, eu tenho no eixo vertical um pontinho que significa a distância desse ponto até o eixo horizontal é o tamanho da probabilidade. Então aqui eu tenho 1/32 avos de altura, no valor 1 eu tenho 5/32 avos, no valor 2 eu tenho 10/32 avos e por aí vai. Ok? É isso. Ou então, esses são os gráficos de pontos, né? Mas a gente costuma também usar uma outra forma gráfica para representar esses resultados da variável discreta, que é usando um bastão, porque às vezes um pontinho desse assim você pode não enxergar direito. Então a gente costuma usar também bastões, né? Ou seja, o que importa é saber que esse valor aqui é o valor 0, né, como possível para a variável, e a altura desse bastão é 1/32 avos. Tá? Você vê o bastão
mas o extremo dele é que está marcando lá no eixo horizontal, no vertical, qual é a probabilidade daquele valor 0, daquele valor 1, daquele valor 2, daquele valor 3 e assim sucessivamente. Ok? Esse aqui torna a coisa assim mais visível, marca mais no olho da gente. Ok? Mas o outro também é importante. A gente vai ver como o outro é importante daqui a pouquinho. Tá bem? Então essas são as possibilidades da gente então representar graficamente uma distribuição de probabilidade de uma variável aleatória. Tá? Bom, tem mais uma que a gente vai mostrar agora na seguinte, né? Então, novamente o mesmo espaço amostral, ou seja, a mesma variável, número de filhos do sexo feminino, né? Então, as formas de apresentar a distribuição de probabilidade, ou é a forma tabular, né? Ou é a forma gráfica, por exemplo, essa daí, podia ser a outra também, mas a gente vai preferir essa por enquanto, tá? Ou existe também uma forma analítica, é como se eu tivesse um modelo, uma fórmula, quer dizer, o quanto vale a probabilidade dado o valor do x, né? Ok? Então, essa forma analítica, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais rebuscada, né? Mas é ela que é essa daí. A gente chama essa função de função de massa. Quando a variável é discreta, a distribuição de probabilidade dela, a gente representando ela dessa forma, a gente então diz que essa é a função de massa da variável aleatória. Massa porque é a massa de probabilidade que está em cima de cada um dos resultados que ela pode produzir, ok? Então, esse pezinho que está aqui, é a probabilidade da variável x, né, P índice x, de K. K é um dos resultados do espaço amostral, tá bom? Então a gente vai dizer aqui embaixo, né, que o K vai ser 0, 1, 2 ou 3, no máximo N, que seja lá quantos forem que no caso geral tenha. Tá? No caso do exemplo aí seria 5 o máximo. Tá? E evidentemente com o ômega sendo 0, 1, 2, 3, 4, N. No caso do exemplo seria 5. Tá bom? Ok? Então é a P índice x de K, quer dizer, a probabilidade de K, no caso lá, filhos do sexo feminino, é igual ao quê? A probabilidade da variável x ser igual a K. Né? A probabilidade da variável x ser igual a 0, a 1, a 2, etc. Ok? E aí, a conta a fazer, quer dizer, o modelo a fazer é esse daqui. Esse símbolo aqui esquisito, que tem um N em cima e um K embaixo, entre parênteses, é o que a gente chama do número combinatório. Né? São quantas combinações de N elementos, no caso lá 5 filhos, né? 5 posições, ocupadas K a K, ou seja, ocupadas 2 a 2, por exemplo. Então eu teria 10 sequências possíveis de 2 filhos do sexo feminino, naquelas 5 posições. Tá? A conta aqui, depois a gente vai mostrar como é que faz essa conta. E aí tem P elevado a K, quer dizer, esse Pzinho é ligeiramente diferente daquele P lá, né? Aquele P para indicar a função de massa. Esse P aqui, que não está itálico, ele está normal, é a probabilidade de você ter um filho do sexo feminino, no caso. Tá? Então, P elevado a K e o complemento, que é 1 menos P, né, elevado a N menos K. Tá? Se for o K for igual a 2, o 1 menos P vai ser elevado a 5 menos 2, 3. Tá bom? Sempre esses expoentes aqui, eles somam igual a esse N aqui. Se for 5, vai 2 com 3, 5, como foi o exemplo que a gente deu aí agora. Tá bem? Bom, então é isso daí. Se a gente tem, então agora, a gente quer saber a probabilidade do x ser igual a 3, né?
a gente pode olhar na distribuição, na forma tabular, 3 dá o 1032, a gente pode olhar isso na forma gráfica, né? O valor 3 aqui, essa altura vai ser 1032 avos, né? E a gente pode então fazer a conta aqui, e observe que agora eu já botei aqui o 5, não botei. É só fazer essa conta com K igual a 3 e, evidentemente, o N igual a 5. Tá? E o P, que é o não itálico aqui, esse P é 0,5 aí no caso. Bom, então essa seria a nossa finalização com essa formulação aí. Então aqui embaixo a gente tem o cálculo para o P igual a 3, né? Onde é que está aqui embaixo? P de x de 3, então eu vou ter essa coisa aí que é combinação de 5, 3 a 3, P elevado a 3, e depois 1 menos meio elevado a 5 menos 3, que vai ser igual a 2, e por aí vai. Então, essa conta, esse número combinatório aqui, a gente faz o seguinte, é o n fatorial. N fatorial é o produto desde o n até o 1, tá? E o de baixo é o 3 fatorial multiplicando por n menos 3 fatorial. 5 menos 3 dá 2 fatorial. Fazendo essa conta, você vai obter 0,3121, ok? Então, é isso daí. Ok? Bom, eu vou encerrar aqui para a gente continuar no próximo, falar sobre essas variáveis aí, tá bem? Então, até já, obrigado. Sim?